Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, tem algumas coisas na política que eu realmente discordo. Só que a gente sabe que às vezes na política a gente tem que fazer até acordo com o Satanás. E é justamente isso que está acontecendo entre o governo, Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. E a respeito do quê? A respeito daqueles terroristas de 8 de janeiro e também quem organizou a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E o que acontece? Parece que algumas pessoas estão meias ressabiadas, inclusive com isso que aconteceu agora, que eles protocolaram uma PL, a PL da anistia. Só que tem um porém nesse PL da anistia. Existe mais de 1000 processos que estão lá, PL, entendeu? De urgência, inclusive. Agora, o governo parece que ele está meio receoso. Agora, uma boa parte da população, quer dizer, a maioria da população, porque olha bem, teve até uma pesquisa da Folha de São Paulo que mais de 56% da população, ou 57%, são contra essa anistia para esses terroristas, inclusive daquele de 8 de janeiro, que deu aquela quebradeira lá, que ele destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, na última semana, a proposta desse pacto entre os 3 poderes para aliviar as penas dos terroristas de 8 de janeiro. E parece que esse pacto ganhou força, levado inclusive ao governo e ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, do Republicano, porque ele também é bolsonarista. Agora, essa articulação, inclusive, busca conter o avanço da oposição bolsonarista, que de todo estão batendo o pé que eles querem anistia ampla e restrita. Só que tem um porém nisso aí. Os caras cometeram um crime contra o Estado. Eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra. O Hugo Mota, nessa segunda-feira, ele foi pressionado por aliado do genocida, porque o genocida está com medo, inclusive se internou. Sempre quando tem alguma coisa, o medo dele é tanto que dá tanta desinteria nele, entendeu? E ele sente tanta dor de barriga que tem que ser internado no hospital. E diz que está internado lá. Eu não acredito. Eu acho que isso tudo é lorota do Bolsonaro e da família dele. E o governo, porque já foi formalizado o pedido de urgência da votação do projeto de lei 2858
22, que prevê, inclusive, um perdão aos participantes daquele ato terrorista de 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado. Agora, Hugo Mota diz que teve um acerto com os líderes dos partidos de inclusão do requerimento na pauta deste mês. Mas eu não acredito nisso. Agora, o Mota, inclusive, ele pretende intensificar o diálogo entre os dois integrantes do governo, que inclusive é a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Enquanto a Gleisi atua junto às lideranças políticas, o Messias vai representar o governo nas conversas com o Supremo Tribunal Federal. Agora, ambos, esse pessoal, inclusive, eles têm autonomia para negociar dentro e fora do Congresso, da Esplanada e do Supremo Tribunal. Só que esse assunto é mal visto por uma parte. E tem outra, numa parte do núcleo forte do PT, que inclusive é a ala baiana do governo. E já viu. E é personificada, inclusive, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também pelo senador Jacques Wagner. E tem outra. Os dois aconselham o presidente a não aceitar qualquer negociação que possa beneficiar o genocida Bolsonaro. E tem outra, não tem que negociar mesmo, porque o Bolsonaro, você veja bem, quando ele vê que ele está arriscado ir para a cadeia, dá desinteria nele. Agora, eles querem um eventual perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, os terroristas. Agora, o governo está vendo a reabilitação política. Inclusive, olha bem o Jacques Wagner, olha bem o que ele fala. A avaliação de que um eventual perdão aos envolvidos no ato de 8 de janeiro transmitiria uma mensagem de impunidade e favoreceria a reabilitação política do genocida Bolsonaro e desgastaria a imagem do governo diante dos eleitores de esquerda e também do centro. Agora, uma das pesquisas da Datafolha, que foi divulgado no dia 7 de abril, aponta que, como eu tinha falado, 56% dos brasileiros são contra a anistia a esse bando de terrorista e esse pessoal que organizou aí a tentativa de golpe de Estado, como encabeçada pelo Bolsonaro. Agora, a estratégia do Planalto sobre a Gleisi é buscar um meio termo, discutir a revisão das penas e uma possível reinterpretação do artigo do Código Penal que tratam de crimes contra o Estado. Agora, a própria Gleisi precisou vir a público, inclusive, para dizer
que ela é contra a anistia. E tem outra. A CGU também, lá o Messias, também ele se posicionou contra. Agora, todo o pessoal praticamente, inclusive a população do Brasil, é contra a anistia. Agora, o governo não tem que ficar, entendeu? Fazendo conchavo com a extrema-direita para beneficiar esse pessoal. E tem outra, conforme o ministro Alexandre de Moraes, que já condenou 497 pessoas, e desses 497, 249 foram condenados com pena de 3 anos ou menos. Agora, teve aqueles de pena de 11 a 17 anos. Agora, pelo que diz o Código Penal, eles não vão ficar muito tempo na cadeia, no máximo 2 anos e meio, 3. Seguindo, inclusive, a progressão de pena. E tem outra. Desse pessoal que se inclui nisso, são 248 daqueles terroristas. E tem um grupo de pessoas, que é mais ou menos 546, que eles aceitaram a proposta do Supremo Tribunal Federal e saíram ileso para ficar em liberdade. Agora, tem muitos que não aceitaram o acordo, chama Acordo de Persecução Penal. Eles aceitaram. Agora, uma boa parte não aceitou, está sendo condenado. Porque os caras são burros pra caramba. Esse acordo de persecução penal, o cara não seria condenado, o nome dele ia ficar limpo, ele só ia, entendeu? Inclusive, que tem as condições que eles iam cumprir, talvez ficando com uma tornozeleira eletrônica, fazendo um curso sobre democracia, e iam ficar um determinado tempo sem mexer nas redes sociais, na internet e tal. Mas iam ficar em liberdade. Agora, um monte deles, a maioria, não aceitou. Quem aceitou foi 546, que foram espertos. Por quê? Qual é a vantagem de você ficar na cadeia, não aceitar essa persecução penal, não aceita com o Ministério Público e fica preso? Agora, o pessoal que usou a cabeça aceitou, vai pra rua, fica em liberdade, porque o negócio é o seguinte, o negócio é a liberdade, meu. Você poder ir pra praia, e poder, entendeu? Poder sassaricar por aí, porque ficar enjaulado não é brincadeira, não. Agora, uma boa parte optou para ficar na cadeia. Eu acho que eles estão mal de comida na casa deles. Por isso que ficaram lá. Entendeu? Eles acostumaram com aquela esbanjar de comida que tinha lá naquele acampamento em frente ao quartel do Exército. E aí eles não aceitaram essa proposta do Ministério Público. Lógico, os que aceitaram
eles terão que cumprir uma série de condições para se manter em liberdade. Mas é muito melhor ficar em liberdade. A liberdade é tudo na vida. Agora, muitos deles não quiseram. Agora, não quiseram, foram condenados. E tem outra. Por menor que seja a pena, a condenação deixa lá o nomezinho sujo. Fizer qualquer coisinha, já não é mais primário. Agora, esse pessoal, inclusive agora que foi protocolado lá, foi na segunda-feira, o projeto de urgência da anistia dos golpistas. Esse projeto não significa que o texto será colocado em votação na Câmara, porque tem mais de 1000 na frente. Tem mais de 1000 projetos de urgência. E tem outra, não foram pautados ainda. E isso, inclusive, cabe ao Hugo Mota decidir se o projeto será colocado na ordem do dia ou não, mesmo com o apoio de 257 parlamentares para pautar o projeto. Agora, o regime interno da Câmara, ele aponta que o número de assinatura não torna obrigatório levar o texto para votação. Agora, o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, ele lembrou deste número de processos na fila e disse que o protocolo do requerimento de urgência não garante absolutamente nada da tramitação da PL da anistia. Agora, tem, por exemplo, o caso do Lindenberg Faria, que ele bota fé no Hugo Mota, ele acredita no Hugo Mota. Eu não acreditaria, porque, lembrar bem, o Hugo Mota é bolsonarista. Só porque, aí o que acontece, o Lindenberg Faria, ele acha, porque o Hugo Mota, desde que assumiu, ele tem pautado em urgência só projeto de consenso entre os líderes. Agora, eu não acredito no Hugo Mota, porque o negócio é o seguinte: o deputado Sótenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, que inclusive foi ele que organizou e protocolou essa PL, ele, olha bem, está acontecendo, além desse conchavo todo do governo, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados, também tem aquele outro problema do Glauber Braga, que esse deputado Sótenes Cavalcante, olha bem como é que é a cabeça desse pessoal da extrema-direita. Ele falou que ele é estritamente contra a cassação do mandato do Glauber Braga. Porque o Glauber Braga não fez nada para ser cassado. Isso é um conchavo lá do Arthur Lira, que quer que... Porque o que acontece? O Arthur Lira estava metendo a mão na grana.
E o Glauber Braga denunciou isso. Aí o que acontece? O Arthur Lira se queimou com isso e falou, pô, tentou fazer um acordo com ele, mas o Glauber Braga não aceitou acordo nenhum. E continuou denunciando, inclusive no plenário, metendo a boca no Arthur Lira, dizendo que aquilo que estava sendo feito na Câmara era um roubo aos cofres públicos. E realmente é. E é justamente por causa disso que eles querem caçar o mandato do Glauber Braga. E o Sotenis Cavalcante, inclusive em uma entrevista que ele deu, ele falou que ele realmente é contra caçar o mandato do deputado Glauber Braga, porque ele não fez nada que fosse assim, como matado alguém. Ele até citou o caso daquela deputada lá que matou lá o marido dela, a tal de Flor de Lis, que aí era diferente. Mas o Glauber Braga não praticou nenhum crime, então não pode ser caçado. Agora, porque ele expulsou um cara lá da Câmara dos Deputados que começou a ofender a mãe dele, os caras estão pegando isso como mote. Mas o objetivo mesmo é a ordem do Arthur Lira que deu para o deputado lá que estava fazendo toda a transação do golpe, lá o primo daquele... Bom, são tudo da Bahia. Eu até esqueci o nome dele. Não lembro o nome, mas tudo bem. Aí o que acontece? E ele era o redator. E o que acontece? No começo ele falou uma coisa pro Glauber Braga, dizendo que não era, só que o Arthur Lira fez a cabeça dele, deve ter prometido a ele alguma grana, porque isso sempre rola grana. Porque a maior parte dos deputados da extrema-direita, eles não saem candidato para não ganhar dinheiro lá no Congresso. O objetivo deles é meter a mão na grana. Tá aí essas emendas parlamentares que diz. E foi justamente o caso das emendas parlamentares que o Glauber Braga denunciou o Arthur Lira. E o Arthur Lira fez a cabeça do cidadão lá, e o cidadão pediu a cassação de mandato do Glauber Braga. E o Sotenis Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, ele falou uma coisa, só que o negócio é o seguinte, depois ele falou assim, olha, eu sou contra a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, mas eu tenho que votar com a minha base, e a minha base quer a cassação. Então vou votar para cassar. Olha bem, o cara diz uma coisa e faz outra. Como é que você pode acreditar em um político desse, que diz uma coisa e faz outra? Agora, eu acho isso, inclusive a cassação do Glauber Braga, ele, inclusive o Sotenis Cavalcante, diz que foi falar com o Arthur Lira sobre o caso do Glauber Braga. Agora, ele diz uma coisa e faz outra.
Porque o que acontece? O Glauber Braga, ele expulsou um membro do MBL aos empurrões lá na Câmara. Isso aí não diz nada, porque quem fez, quem pediu a cassação do deputado Glauber também já tinha agredido um jornalista, tinha dado um murro na cara de um jornalista dentro da Câmara. E não foi cassado. E por que agora ele quer cassar o mandato do Glauber Braga? O Glauber Braga não deu murro na cara de ninguém e não cometeu crime nenhum. Simplesmente denunciou uma falcatrua do ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. E por isso eles estão querendo cassar o mandato do Glauber Braga. Agora, eu sou estritamente contra. Eu acho que esse tipo de coisa, a Câmara dos Deputados não é para isso. A Câmara dos Deputados é para fazer lei, para beneficiar a vida da população. Agora eles ficam com essas picuinhas, que nem agora eles querem de todo jeito a anistia para os criminosos de 8 de janeiro. Quer dizer, nem é por 8 de janeiro, eles querem livrar a cara do Bolsonaro. É do Bolsonaro que eles querem livrar a cara. Agora eu não entendo porque o Bolsonaro ficou quase 30 anos na Câmara dos Deputados, nunca fez um projeto de lei que beneficia a população, nunca fez nada. Ele só dormia em plenário. E agora o pessoal fica com essa, para mim é frescura isso. Agora o Bolsonaro, quando ele vê as coisas esquentar para o lado dele, sempre dá desinteria nele. Ele sempre tem dor de barriga e vai para o hospital. E fica fazendo firula, porque isso tudo é firula. Porque o Bolsonaro, ele organizou um golpe de Estado porque ele não aceitava e não aceita a derrota para o presidente Lula. Ele não aceitou a derrota ainda. Por isso que ele tentou dar um golpe de Estado, porque o objetivo dele era dar o golpe de Estado e implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos ditadura militar. Porque nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.